Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto da Cocoa Presbyterian Church. Essa é uma igreja americana aqui nos Estados Unidos, eu sou pastor da igreja americana, então o nosso ministério é todo em inglês, não temos nada em português. Esse é o nosso ministério em português, nosso ministério em português é virtual. É esse culto aqui, durante a semana a gente faz, eu lanço o Pingo de Prosa, porque é nesse mesmo canal que você está assistindo. São meditações curtinhas que eu lanço na hora do almoço. Então esse é o nosso ministério, né? E a nossa intenção aqui é te abençoar, ser uma bênção na tua vida, né? E te edificar, te encorajar. Então esse é o nosso objetivo, né? Não estamos roubando crente de ninguém, não temos para onde roubar também, né? Então não tem um ministério em português aqui, né? Se você mora na Flórida Central, quiser fazer uma visita para a gente, né? Mas o culto, escola dominical, tudo em inglês, né? Não tem nada em português. Mas se você mora aqui, você tem que aprender inglês. Então a melhor maneira de aprender inglês é ir para uma igreja americana que você vai escutar a música, cantar, ler a letra, né? Então isso aí ajuda na linguagem, né? Aprender a pronunciar as palavras, ver como é que a turma pronuncia, aquele negócio todo. Então, aí você faz uma visitinha aqui pra gente, né? Mas nós estamos contentes de poder fazer isso, né? Eu comecei isso com o Covid, né? Porque as igrejas não estavam preparadas, né? Para o shutdown, né? Para fechar, e muita gente ficou sem igreja. Então, vamos aprender a fazer isso aqui para abençoar essas pessoas que estão trancadas dentro de casa. E fizemos, continuamos fazendo, estamos fazendo até hoje, né? Mesmo que as pessoas não estão mais trancadas, né? O Covid já foi, graças a Deus, mas estamos fazendo ainda. Então, o objetivo é te abençoar realmente, te abençoar. Orar por você, né? E esse é um dos objetivos aqui, é de orar por você. Então, vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui conosco. Te agradecemos pela tua onipresença, Deus. Essa característica extraordinária que o Senhor tem de estar comigo aqui e ao mesmo tempo com as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, onde quer que elas estejam. O Senhor é um Deus extraordinário e eu peço ao Senhor para abençoar essas pessoas. Abençoa a vida financeira, ó Deus, dessas pessoas, nesse mundo tão difícil financeiramente, tantos desafios. Abençoa a família, ó Deus, que está sofrendo tantos ataques. Abençoa a saúde, ó Deus, dessas pessoas. Abençoa a segurança, guarda, protege nesse mundo tão violento que a gente está vivendo. Dá graça para elas, ó Deus. Continua usando cada uma delas. Guarda, protege, abençoa. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu coloco uma musiquinha para te abençoar. Então, quase sempre eu vou lá no baú, no fundo do baú, para pegar uma musiquinha para te abençoar e te ajudar na tua caminhada cristã, né? Então, quase sempre eu faço isso e espero que seja uma bênção, né? Normalmente, eu não sei, né, a tua faixa etária para saber, eu conheço aquele, esse aqui eu nunca ouvi falar. Então, mas eu espero que seja uma bênção, né? São gente boa, abençoadora, abençoados, que compartilham, né, a fé através da música, né? Então eu espero que seja uma bênção para a tua vida. Então vamos ouvir a música de hoje. Maravilhoso é estar contigo, que maravilha é ser teu amigo, ser protegido por tua sombra. Maravilhoso Jesus, tenho aprendido a te conhecer.
Tenho conhecido o teu querer, mas ainda quero aprender contigo. Maravilhoso Jesus, não me deixará e nem me faltará. Eterno amado Senhor, não te deixarei, contigo eu quero andar. Preciso estar nas sombras das tuas mãos. É estar contigo, que maravilha ser teu amigo, ser protegido por tua sombra. Maravilhoso Jesus, tenho aprendido a te conhecer, tenho conhecido o teu querer, mas ainda quero aprender contigo. Maravilhoso Jesus, não me deixará, nem me faltará. Eterno e amado Senhor, não te deixarei, contigo eu quero andar. Preciso estar na sombra das tuas mãos. Senhor, muito obrigado, Pai. Eterno e amado Senhor, não te deixarei, contigo eu quero andar. Preciso estar nas sombras das tuas mãos. Não te deixarei, contigo eu quero andar. Preciso estar nas tuas mãos, na sombra das tuas mãos. Gostou? Foi bom, né? É povo bom, graças a Deus. Eu estou compartilhando aqui com vocês uma série que eu comecei, que é sobre o encontro de Davi com Golias, né? Essa história todos nós conhecemos. Você conhece a história, né? O gigante Golias, o filisteu, aparece, desafia o exército de Deus e o povo corre dele, aquele negócio todo, né? Por vários dias ele vem e desafia, fala, vem só um de vocês aqui, e a gente luta, se eu ganhar, vocês viram nossos escravos, se ele ganhar, nós viramos seus escravos e vamos ficar por isso mesmo, vamos matar todo mundo, não, aquele negócio todo. A ideia era boa, o problema é que o cara o cara tinha 3 metros e tanto de altura, né? Quem é que vai lutar com o cara? Guerreiro desde a juventude, né? Desde a infância, o cara, né, cresceu matando gente. Quem vai, né? O exército de Israel era pessoa do campo, que era chamado para Saul, para servir o exército. Quer dizer, não tinha chance nenhuma, até que Davi aparece e enfrenta o Golias, né? Porque Davi tinha sido ungido. Só vamos ler o texto de hoje para você entender como é que tudo começou. 1 Samuel 16, 17, essa é a história. Se você quiser ler a história inteira, você vai no Samuel. 1 Samuel 16, 17, você vê o contexto todo da história. Capítulo 16, verso 11 a 13, né? Só para pegar um pedaço do... Diz assim, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos, né? Quando Samuel foi lá ordenar, Saul tinha pisado na bola, Deus falou, olha, vai lá na casa do Jessé e pega um dos filhos deles, eu vou te dizer quem que é, e você vai ungir. E aí todos os filhos passam, né, na frente de Samuel, e Samuel, cada hora Samuel fala, deve ser esse aqui, forte, bonito, não sei o que. Deus falou, não é esse não, você está vendo a aparência, e eu estou procurando é o coração, o negócio é o coração, não é a aparência. Aí perguntou Jessé,
Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Diz o Senhor: levanta-te e ungiu, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Essa é a história da unção de Davi como rei de Israel. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito fale conosco, que nos dê graça. Comunique, Senhor, através de mim a tua palavra para essas pessoas que estão nos assistindo. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Nós estamos vendo 5 pedras para enfrentar o seu gigante. E quando eu falo gigante, eu falo aquela pessoa, aquele desafio que está além das tuas possibilidades, das tuas forças. Você sabe, todo mundo sabe, que não tem jeito, que não vai dar certo, que você não tem condição e ninguém mais tem condição de resolver o problema. É esse o desafio. Estou falando de um negocinho pequenininho ali, uma coisinha insignificante, né, que te dá trabalho, te incomoda, mas não é um gigante. Nós estamos aqui falando de um gigante. Existem certas situações na vida, queridos, que estão além das nossas capacidades, das nossas forças, além das forças e capacidades das pessoas ao redor da gente. E é nessas horas que nós precisamos dessas ferramentas, né, dessas armas de Deus para enfrentar esse gigante. Então nós vimos coragem, criatividade, caráter e agora estamos no compromisso. Coragem, criatividade, caráter, isso nós já vimos. Então dá uma olhada aí nessas mensagens passadas, né, de domingo, se você está no meu canal. O canal é um pingo de prosa, esse é o nome do canal, né? Talvez você não encontrou. Né? Aproveita e fala se inscreva no canal e compartilha esses vídeos com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja, e ajuda a gente a abençoar outras pessoas. Mas vai lá, dá uma andada para trás aí e olha essas mensagens, né, que eu estou fazendo uma série. Então já passamos pela coragem, que é uma das pedras para enfrentar o gigante. A criatividade é outra, extremamente importante. Caráter, né? Você não vai, não é truque, você não vai, esse gigante não morre com truque, não. Você tem que ter caráter. E agora estamos no compromisso, que é a quarta pedra, é o compromisso, né? Compromisso. Vimos que compromisso, o pessoal tem compromisso com a causa, com o desafio, outras pessoas. Tem gente que só tem compromisso com os lábios, né? Com o coração, sente, gosta, mas não faz nada. E tem gente que tem compromisso com as mãos, né? E tem gente que, nós vimos na semana passada, que existem 4 tipos de pessoas, 4 personagens, pelo menos naquela guerra lá a gente viu, né, que existiam 4 tipos de personagens com respeito a compromisso. Primeiro é o espectador aqui que só assiste, os envolvidos, né, que estavam lá para ajudar os soldados, os participantes que eram soldados, e o compromissado, que é o Davi. O Davi era o compromissado, é aquele que resolveu encarar o bicho, né? Como diz o pessoal, né, pegar o touro à unha, né, ou então pelo chifre. Então esse é o Davi, né? Eu vou fazer, né? Que vai acontecer com aquele cara que fizer isso? Quem que esse cara pensa que está fazendo? Então vamos ver. Existem 3 tipos de compromisso que Davi demonstra e que nós precisamos ter na nossa vida. Não quer dizer que a gente não possa ter outros compromissos, mas 3 compromissos aqui são extremamente importantes e que Davi demonstra para a gente. Davi demonstra para a gente esse tipo de compromisso. O primeiro compromisso que Davi tem é com Deus. O primeiro compromisso é o compromisso com Deus. Vamos dar uma olhada lá no Samuel, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Olha o que Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo,
Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Toda vez que Davi fala desse embate, ele inclui Deus no seu discurso. Nosso compromisso é com Deus, em primeiro lugar. Então deve ser o primeiro compromisso. O primeiro compromisso da nossa vida é com Deus. Para tudo que você está fazendo. E dá uma olhada na tua vida com respeito a Deus. É a primeira coisa, não é finança, não é trabalho, não é família, não é nada, é Deus. Deus tem que ser o primeiro compromisso na nossa vida. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. O resto virá depois. É isso que a gente tem que entender. Você tem que entender que Deus tem que vir primeiro. As outras coisas vão se encaixar. Então, primeiro é Deus. O resto vem depois. Ele deve vir antes da família, antes do trabalho, antes do dinheiro, antes do entretenimento, antes da saúde. Antes de tudo, Deus tem que ser o primeiro. Se você não entende isso, se você não tem esse tipo de compromisso, vai ficar complicado para enfrentar os teus gigantes. Você tem que ter um compromisso com Deus, em primeiro lugar. Então esse é o primeiro compromisso. Não é só o primeiro compromisso. Esse é o compromisso mais importante da sua vida. Mais importante da sua vida. Deus não é só para ser o primeiro. Ele é para ser o mais importante da nossa vida. Deus deve estar acima de tudo em nossa vida. Isso significa que a sua palavra será obedecida, seus preceitos serão seguidos em todas as áreas, porque Ele está em primeiro lugar. E Ele é o primeiro da nossa vida. Foi isso que Jesus disse. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As outras coisas vão se encaixar. Mas é o reino dele, é o domínio dele, é a autoridade dele, é o serviço a ele é o Senhor. Então ele é o mais importante na nossa vida. Deus tem que ser o mais importante na sua vida. Tudo que é como se a gente tivesse um trono na nossa vida, queridos. E a gente luta contra Deus, né? Paulo diz que existe uma luta entre a carne e o espírito a respeito do controle da nossa vida. E quando a gente leu aquele texto lá no começo, deixa eu voltar lá naquele texto para você ver o que eu estava falando. Diz assim, a partir daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. O que significa? Significa que Deus tomou o controle. Davi deixou Deus tomar controle. Então Deus se tornou o primeiro e o mais importante na vida de Davi. É o Espírito de Deus se apossando. E é extremamente importante que a gente entenda isso, que Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. E Ele tem que ser o mais importante na nossa vida. Deus vem primeiro e Ele é o mais importante. Essa é a luta que a gente enfrenta. Porque a gente tem coisas e pessoas que nós gostamos muito e estão assim disputando o lugar com Deus na nossa vida. Não é não? Eu tenho, você tem, todos nós temos. Isso que o Paulo está falando lá na carta aos Gálatas. Ele fala que existe uma luta interna entre nós, que é uma luta entre o espírito e a carne. O espírito quer servir a Deus, adorar a Deus, obedecer a Deus. E a carne quer fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Nós queremos fazer. Nós desejamos. Essa é a luta.
E nessa briga ainda tem gente que entra na parada, porque a gente gosta da pessoa, ou então a gente gosta de coisas. Né? Quantas vezes é um carro, é uma casa, é uma roupa, é algo que você deixa para tudo por causa daquilo, por causa daquela pessoa. Não é não? A gente já passou por isso. Então é uma luta. Colocar Deus em primeiro lugar é uma luta. Ele deve ser o mais importante da nossa vida. A pessoa mais importante da nossa vida é Deus. E quando a gente fala Deus, a gente não está simplesmente usando a palavra sem sentido, entendeu? Porque é politicamente correto ou é eclesiasticamente correto falar que Deus é o primeiro lugar. Não, isso aí tem sentido para nós. Ele realmente está em primeiro lugar. Ele realmente é o mais importante. Ele realmente é o mais importante. E não só isso. Aqui nós aprendemos que o compromisso vai nos guiará para todos os outros compromissos da vida. Se Deus é o mais importante, a palavra dele tem valor na nossa vida. O tempo com ele tem valor na nossa vida. O nosso culto a ele tem valor. Nós valorizamos cultuar a Deus, orar, ler a palavra dele, estudar a palavra dele, tentar aprender como é que nós vamos praticar a palavra dele. E aí a palavra dele, a ordem dele, a instrução dele vai nos guiar às outras coisas da vida. Vai nos guiar aos outros compromissos da vida. É a palavra dele. Os outros compromissos vão ser direcionados pela palavra de Deus, por Deus. Se ele é o primeiro, se ele é o mais importante, a palavra dele tem peso. Vale alguma coisa. É importante para mim. E a palavra dele diz que isso está certo, isso está errado, eu vou agir de acordo. É a palavra que vai me guiar. A palavra que vai me dizer, vai para cá, vai para lá, vira aqui, volta, para, não anda, não mexa. É a palavra de Deus. Quando alinhamos a nossa vida com a palavra de Deus, com a sua vontade, com a vontade de Deus, todas as outras coisas elas vão se encaixar. E é isso que muitas vezes falta para a gente. Nós não temos esse tipo de educação, não aprendemos isso, a fazer isso, ninguém ensina para a gente isso. A gente vira crente, um termo até esquisito, né? Vira crente, mas ninguém ensina como é que funciona isso. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Aprendendo de ouvido, no sentido de que não é que nem músico que toca de ouvido, não conhece a letra da música, simplesmente ouviu e toca, mas aí, se você for tocar aquela nota que está escrita, você vai ver que é uma nota diferente, mas o som era parecido, então passa. Não é assim. Não é assim. A palavra de Deus vai nos guiar. E nós temos que ter compromisso com o Senhor para que, quando a gente tem compromisso com Deus, Ele vai para o primeiro lugar. Ele é o mais importante. A palavra dEle é que vale. A palavra dEle é que tem peso, que vale, que direciona, que guia, que mostra o que é errado e o que é certo. É a palavra dEle. Então, o compromisso com Deus passa por isso. Não só com respeito ao nosso tempo, com respeito à nossa disposição, com respeito ao nosso serviço, mas com respeito à palavra dele. Davi teve Deus em primeiro lugar em sua vida e seu compromisso com Deus é declarado toda vez que ele menciona o desafio. Nesse desafio aqui, toda vez que é Deus, o que ele está pensando? Como é que ele está desafiando Deus, ou o exército de Deus? É Deus. Davi está preocupado com Deus. Ele é o compromisso dele. Deus é a parte mais importante da vida de Davi. E deve ser a mais importante da nossa vida. E é importante que a gente não confunda Deus com igreja.
Estamos falando de Deus, relacionamento nosso com Deus e com a sua palavra. Se vamos enfrentar desafios gigantes em nossa vida, desafios que estão além da nossa capacidade, não devemos ir sozinhos. Com a nossa própria capacidade, com a nossa própria força, com a nossa própria destreza. Não, devemos ter compromisso. Devemos ter compromisso, e o compromisso mais importante é com Deus. Se você quer enfrentar desafios na tua vida, queridos, desafios grandes, além da tua força, da tua capacidade, você tem que ter compromisso com Deus. Deus da Bíblia. Você tem que conhecê-lo, conhecer a sua palavra, o que Ele diz, o que Ele pede para você fazer e fazer aquilo que Ele pede para você. Esse é o compromisso com Deus. Os outros compromissos vão se encaixar nesse aí, vão ser direcionados por esse aí. Mas esse é o primeiro e o mais importante. As outras coisas vão ser importantes? Não, tem o lugar delas na nossa vida. Mas o compromisso com Deus é o primeiro. Deus tem que ser o primeiro e o mais importante na nossa vida. E esse é o desafio para todos nós. Se você quiser enfrentar o teu gigante, você precisa de ter esse tipo de compromisso. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito trabalhe na nossa vida, no nosso coração e nos capacite a realmente colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e a ter o Senhor como a pessoa mais importante da nossa vida. Dá graça para todos nós, ó Deus. E capacita a gente a agir dessa forma. Nos dá esse tipo de compromisso. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido. Não se esqueça, durante a semana, na hora do almoço, eu lanço o Pingo de Prosa. Então dá uma checada aqui nesse mesmo canal, no vídeo que eu lanço todo dia, de segunda a sexta. E aí no fim de semana eu faço esse culto aqui, né? Espero te encontrar durante a semana, senão a gente se encontra no domingo que vem, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.